conosco. A tua igreja está aqui com o coração aberto. Fala, Senhor, que o teu servo ouve, que tua igreja ouve. Amém. Graças a Deus. Salve, meu Pai do Senhor. Amém. Podeis sentar, meus queridos. Vou ser rápido. O horário não espera, né? Quando o pastor Wendel me fez o convite, não respondi de imediato, porque eu tenho que falar com o meu pastor, né? Ele está novo lá agora na igreja, na congregação. E quando eu fui falar com ele, eu digo: pastor, o senhor me libera para ir pregar? Geralmente é no domingo, né? As minhas agendas são mais no domingo, né, amor? Eu fui falar com ele: irmão, eu não posso proibir o senhor, não. Eu sou evangelista, eu não posso proibir o senhor de o senhor ir pregar, né? Hoje tivemos um ensaio ali de varões ali na igreja. Eu sou do setor 46, do Belém, né? Conheci o pastor Wendel já tem um tempo já. A Covid pegou a minha casa e quase morri. Minha esposa, todo mundo na minha casa. Eu pesava quase 90 quilos, estou hoje com 70 e poucos quilos. Fiquei com algumas sequelas da Covid. Ela não me matou, mas deixou algumas sequelas, né? Eu não tinha pressão alta, minha pressão era sempre 12/8, a pressão agora é desregular, né? Nunca tive diabetes, minha glicose começou a ficar irregular. Mudei toda a minha alimentação, pastor Wendel. Aquelas comidas gordurosas que a gente comia, cortei, tive que cortar, né? Eu sei de uma coisa, que o Covid entrou na minha casa para me matar, mas Jesus entrou para me dar vida, né? Conheço o pastor Wendel, quando passei por esse perreio, mandamos mensagem para ele estava ali em Minas Gerais, né? Automaticamente ele nos respondeu, nos deu atenção, colocou a igreja para orar por nós. Eu sou grato pelas suas orações, pastor Wendel, que Deus continue abençoando a sua vida, e é um prazer conhecer todos vocês que vão morar no céu, né? Para chegar aqui, irmão, eu quase pensei que o aplicativo tinha endoidado, porque ele estava vindo pela com o PC, depois mandou vir por dentro da favela. Eu digo: meu Deus, será que eu estou perdido? Vai acabar a gasolina, eu vou ter que pedir alguém para me empurrar aqui. Mas Jesus me trouxe, não disse. Saí de casa às 5 horas da tarde, irmão. Cheguei aqui 6h30, 1h30. Eu não vou dizer que aqui é onde Judas perdeu a bota, porque Judas não usava bota, não era? Judas usava calçado. Mas, irmãos, eu não sei se aqui é longe ou se a minha casa é longe. Eu sei que é longe, mas Jesus me trouxe. Amém? Gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia no livro de Samuel, capítulo 30. Eu sei que o culto é sobre missões, mas Deus mandou falar sobre este assunto. Capítulo 30, versículo 1. Também gostaria que alguns irmãos deixassem a sua Bíblia aberta no livro de Samuel mesmo, no capítulo 22, irmãos, e no versículo 1 e 2, para que nós possamos ter um entendimento maior. Gostaria que os irmãos permanecessem com a Bíblia aberta, que assim fica mais fácil a compreensão. E levante a mão para o céu, irmão, que Deus enviou um pastor que gosta de Bíblia. Não é que eu conheço o pastor Wendel, não. O pastor Wendel, ele gosta de Bíblia. Uma coisa que ele gosta é da palavra do Senhor, né? Ele gosta muito. Coisa boa é quando a gente tem um pastor que ele se deita sobre as palavras de Deus, né? E medita nela. 1 Samuel capítulo 30, versículo 1, que diz assim: e sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinha dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinha ferido a Ziclague, e a tinha posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a nenhuma mataram, nem pequeno, nem grande, tão somente os levaram consigo, e foram pelo seu caminho. Amém? Eu vou ler aqui o capítulo 29, versículo 8, para nós podermos ter uma compreensão desse capítulo 30, que diz assim: então Davi disse a Aquis: por que fiz eu o que achaste no teu servo, desde o dia em que estive diante de ti,
até ao dia de hoje, para que não vá e peleje contra os inimigos do rei, meu senhor. Respondeu, porém, Aquis, versículo 9 do capítulo 29, e disse a Davi: bem sei, e que na verdade aos meus olhos és bom, como um anjo de Deus. Porém disseram os príncipes dos filisteus: não suba este conosco à batalha. Agora, pois, amanhã de manhã, madrugada, levanta-te com os seus criados e de teu senhor, agora, pois, amanhã de manhã, de madrugada, levanta-te com os criados de teu senhor, que tem vindo contigo, e levantando voz pela manhã de madrugada, e havendo luz, parte. Amém? Irmãos, todos conhecem a história de Davi. Davi, filho de Jessé, pastor de ovelha, foi o último a ser chamado para ser ungido, porque pela ordem, dos filhos, jamais, pelo olhar do homem, Davi jamais seria ungido. Davi não era o primogênito, Davi era o último filho. Davi era aquele filho que ele nunca estava em casa, Davi sempre estava no campo. Davi nunca se sentava na mesa com seus irmãos para compartilhar do pão, não. Davi sempre era o último a sentar à mesa. Por que você diz isso, irmão Anderson? Porque nós conhecemos o texto, e nós conhecemos o texto como quando Samuel diz assim: Jessé, por acaso tem algum filho e você não revelou? E Jessé disse: tem um no campo. E quando Samuel manda chamar, Samuel dá uma ordem: não assentais à mesa enquanto Davi não chegar. Eles tinham costume de fazer a refeição sem esperar Davi. Davi, aos olhos dele, não tinha significação nenhuma, não significava nada. Mas Deus, ele olha para mim, olha para você e vê o que o homem não consegue ver. Porque Deus, ele não olha apenas para a aparência, para a estética, não. Porque se fosse pela beleza, eu não seria salvo. Se fosse pela altura, também não seria salvo. Se fosse pela condição financeira, esquece, Anderson não estaria hoje aqui. Teria me levado, ou as drogas teriam me levado. Mas Jesus olhou para mim e disse: veja o potencial deste rapaz. E quando a Bíblia fala que Davi ele vai até Aquis, Aquis era o rei dos filisteus. Quem não conhece a história da batalha que não aconteceu, ou aconteceu apenas uma batalha entre Davi e Golias. A Bíblia fala que depois de Davi ser ungido, houve um cerco entre os filisteus e houve rumores de batalha que nunca aconteceu. Durou 40 dias e 40 noites. E nós sabemos que uma batalha que dura muito tempo, os suprimentos acabam, a água acaba, a comida acaba, o ânimo acaba, a alegria não existe, a esperança se vai. Porque a Bíblia fala que os filisteus contrataram um homem, e a minha tradução fala campeão de guerra. E quando se fala campeão, se fala de um homem que nunca perdeu uma peleja. E este homem era Golias. E a Bíblia fala que Davi um certo dia está passando pela frente da casa do pai. E o pai está incomodado porque precisa saber notícia. Porque 3 dos seus filhos eram soldados da guarda real. Era uma honra naquele tempo. Davi foi ungido como rei, mas não teve honra. Mas os filhos de Jessé, que servia o rei Saul, teve honra, porque era uma honra muito grande, servia um rei. Mas a honra maior era servir ao rei dos reis. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. E a Bíblia fala que Jessé chama Davi: vem cá, meu filho, eu preciso que você faça algo para mim. Todos conhecem a história. Leva pão, leva queijo, entrega para o general, porque não se podia entrar no campo de batalha, porque era cercado, só podia entrar no campo de batalha quem era soldado ou que tinha experiência em guerra. Davi não tinha. Davi tinha experiência em cuidar de ovelha, matar urso, matar leão, preservar a vida das ovelhas de seu pai. Mas Davi jamais colocou uma armadura feita por mão de homem, mas a armadura que Davi tinha era uma armadura espiritual. Talvez você não consiga ver o valor que você tem,
Talvez você está dizendo: a minha vestimenta não me protege, mas não protege mesmo. A vestimenta que vai proteger você é uma vestimenta espiritual. Paulo ele começa a dizer que nossa luta não é contra a carne. Então Paulo está dizendo assim: olha, todas as armas que você adquirir humanamente não vai servir para nada, porque a sua luta não é contra a carne, é contra o Espírito. E contra o Espírito se luta com o Espírito de Deus ao seu favor. E a Bíblia fala que Davi foi perseguido por Saul. Davi mata o gigante. E nós conhecemos que as mulheres fazem canção sobre Davi. E diz assim: Saul matou seus 1000 e Davi seus 10.000, ou seus milhares. Mas a Bíblia não fala que Davi matou 10 milhares. Davi apenas matou Golias. Mas Golias era considerado campeão, irmão. E quem mata um campeão ganha um título de campeão, se torna o melhor. Não há outro melhor do que ele, porque ele venceu o campeão. Mas Davi, na sua humildade, Davi diz assim: eu não vou contra você com lança, não. Com escudo, não. Eu vou com aquele que me enviou, o Deus de Israel. Davi não toma para si a glória, não, porque a glória não é do homem, a glória sempre tem que ser de Deus. Eu não prego as minhas palavras porque eu não escrevi nada. O que eu leio foi aquilo que foi escrito e dado por Deus para que nós possamos meditar esta noite. Então a glória e a honra é dele, eu apenas transmito. E se eu fugir da linhagem espiritual, Deus puxa e eu tenho que voltar para a linhagem de Deus, porque eu não posso falar o que eu quero, mas o que o Espírito Santo me colocou no coração para falar esta noite. E a Bíblia fala que Davi ele começa a fugir de Saul, porque Saul já entra um ciúme. Como é que pode eu ser do rei e quem ganha o título é Davi? Mas Davi não era um rei que ficava dentro de uma tenda. Davi não era um pastor que mandava as ovelhas trabalhar e ficava parado. Não. Quando o seu pastor ele vai para o campo trabalhar, irmão, valorize o pastor que você tem, porque ele também está indo para a batalha. Ele está dando a cara a bater se necessário. Ele não apenas envia soldado, não. Ele não faz soldado, mas ele vai como soldado, porque ele é soldado. A Bíblia fala que Saul estava dentro da tenda, e o gigante vinha todos os dias de manhã e no final da tarde, e ninguém saía. E quando Davi vence a peleja, entra o ciúme, porque ele queria ganhar esse título para ele. Ele não podia ganhar um título que ele não tinha, porque Davi não era soldado dele. E Davi anunciou que não era pelo nome do rei Saul, mas pelo nome de Deus. Nós conhecemos a história. No capítulo 22 a Bíblia fala que Davi tem um último refúgio com o sacerdote Aimeleque, e pede pão para o sacerdote. E esse pão era o pão do sacrifício. Aimeleque dá este pão para Davi, e Davi come deste pão e se alimenta. Davi foge e cai na cidade dos filisteus. E os homens reconhecem Davi e dizem assim: vamos levar Davi para Quis, porque foi este homem que matou Golias. Davi estava sem armamento nenhum. Se você pegar capítulo 22 de 1 Samuel, você vai ver que Davi conversando com o sacerdote, Davi não tinha nem espada. O sacerdote apresenta a espada de Golias que ele matou, que estava debaixo do efode. E ele disse assim: não tem outra espada. O sacerdote disse: não tem. Davi come o pão e vai embora. Mas havia um soldado que estava preso, que era soldado de Saul, e ouviu aquilo e comunicou a Saul. Davi foge e cai na cidade dos filisteus, no capítulo 22. E quando os homens pegam Davi, levam Davi, Davi dá uma de louco. A Bíblia fala que Davi começa a espumar pela boca, porque havia uma lei que ninguém podia tocar na vida de um louco, ou tirar a vida de um louco, porque ele já era louco, não oferecia perigo nenhum. Davi usou de estratégia. Nesse momento eu vejo Davi não confiando em Deus. Nesse momento eu vejo Davi não confiando no livramento de Deus. Eu e você temos altos e baixos. Ninguém é super-herói. Ninguém está forte e firme todos os dias, não.
É fácil você olhar para o seu irmão e dizer assim: por que você está tremendo? Porque você não está passando o que ele está passando. Talvez a situação seja menor do que você já passou antes, mas antes você tinha uma estrutura, hoje talvez você não tenha. Davi, quando ele está de encontro agora aos homens de Aquis, que leva para o rei diz assim: mas rapaz, esse homem aí não oferece perigo nenhum. Como é que você vai trazer um louco, seja ando cercado de louco na cidade? Libera este homem. Davi não era o homem que tinha matado Golias naquele momento. Davi por algum momento esqueceu de confiar em Deus. Qual é o momento que você está esquecendo de confiar em Deus? Será que Deus não é Deus na dificuldade grande e na pequena? De como não dará e conforto. Será que Deus vai esquecer você em meio à dificuldade? E a Bíblia fala que o episódio passa, mas no capítulo 30, aí Davi foge de aqui, sai de aqui e entra na caverna de Adulão. A Bíblia conhece, todos conhecem a história. Saul entra na caverna, aleluia. E nesta caverna a Bíblia fala que 400 homens, de como não dará e foi, que também eram homens rejeitados pela sociedade, homens que tinham dívida, homens que ninguém dava nada, estava lá refugiado também nesta caverna. E a Bíblia fala que esses homens se juntaram com Davi. Davi passou a ser seu líder. Davi apenas tinha 200 homens, com 400, 600. E a Bíblia fala que Saul entra na caverna sem perceber, dorme. Davi vai até ele, corta um pedaço do seu manto e volta para cá. Os homens ficam revoltados, porque Davi apenas usou de misericórdia e não acabou com aquilo. Mas Davi é sábio. Contra um ungido de Deus não se pode tocar. Sabe o que Deus está falando para mim esta noite? Comece a orar por aqueles que têm caluniado a sua vida. De como não dará e não toque apenas nele, ore por ele. Quem chamou você vai colocar você na onde você tem que estar, na hora certa, no momento certo. Aleluia. E a Bíblia fala que Davi vai embora, entra novamente na cidade dos filisteus, e Davi pede refúgio. E esta cidade chamada Ziclague, o rei Aquis deu para Davi, e ele habitou ali pelo 1 ano e 4 meses, se eu não me engano. Mas Davi, ele é sábio. Quem oferece a mão hoje vai pedir a mão de volta amanhã. Quem te faz um favor hoje, um dia vai requerer o favor que ele te fez. E eu creio que Davi, pastor Wendy, ele orava todos os dias, porque a Bíblia fala que em tudo Davi consultava o Senhor, por isso que em tudo era bem. Quando ele deixou de consultar o Senhor, ele pecou, e quando ele pecou, ele quase perdeu a graça. Quem não lembra do Salmo 51, quando diz assim: Senhor, não retire de mim os palácios, é assim que está escrito? Não, Senhor, não retire de mim o seu Santo Espírito. Não me lance fora da tua presença. Se fosse alguns, não retira o carro importado, a casa lá no Morumbi, não retira de mim. A conta que eu não sei nem quanto eu tenho na conta, não retira de mim não. Ele diz assim: pode retirar tudo, em outras palavras, mas eu não consigo mais viver sem sentir a tua presença. Quem começa a viver e não sentir a presença de Deus está morto. Aleluia. E quando Davi ouve isso, Davi vai agora novamente. Agora o rei recebe Davi. Davi não se finge agora. Davi agora é um Davi diferente. E o rei diz assim: fica aí. Mas sempre tem aqueles, né, irmão, na imposição. Não. Davi, rapaz, matou Golias. Davi vai se revoltar contra nós. Mas o rei Aquis, eu acho que foi ele que inventou aquela frase que nós conhecemos: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. E se Saul ou Davi são inimigos, Davi é meu amigo, é meu aliado. Mas o que ele não entendia é que Davi não era inimigo de Saul e nem inimigo de Israel. Davi apenas estava procurando um refúgio.
E esse refúgio foi um refúgio político, porque Aquis usou desse refúgio para usar futuramente, e ele usou, ou quase usou. No capítulo 29, versículo 8, quando nós lemos aqui, Davi ele se apresenta, porque ele sabe que aconteceu uma peleja, e essa peleja foi onde foi decidido tudo. Davi perdeu um dos seus melhores amigos nessa guerra. A Bíblia fala que Jonatas morreu nesta guerra. E Davi se apresenta com seus soldados. Eu fico imaginando, pastor Wendel, Davi se levantando de madrugada, orando, dizendo assim: Pai, Tu sabes, Senhor, que hoje os meus irmãos irão enfrentar os filisteus, mas Aquis estendeu a mão para mim quando eu mais precisei. E eu não posso ser ingrato, eu preciso me apresentar, mas Senhor, não me deixa nem negar o favor que Ele me fez, para Ele não dizer que eu sou egoísta, para não dizer você está cuspindo no prato que um dia te alimentou, mas também não me deixa lutar contra os meus irmãos. O que está acontecendo hoje nas igrejas é que os irmãos estão brigando entre si, congregações defendendo placa de igreja, e lá no céu não tem placa, irmão. Lá é um povo lavado e remido, de como não dará e foi. Davi, ele tenho certeza que ele orou assim agora, quando ele se apresenta ao rei Aquis, no capítulo 29, versículo 8, ele se apresenta o coração partido. Se ele não se apresenta, ele é ingrato. Se ele vai lutar contra os seus irmãos, ele é traidor. E quando Davi vai, a Bíblia fala que os príncipes aconselharam o rei Aquis assim: não, ali não foi o príncipe, foi Deus. Sabe o que Deus está falando para mim? Que esta peleja que você quer entrar não é tua, então fique quieto, fique quieta. Aguarde no Senhor, porque a sua peleja, quando chegar, Ele pelejará por vós. De como não dará e foi. E a Bíblia fala que quando Davi se apresenta, o rei Aquis diz assim: não, Davi disse: mas meu senhor, por acaso o senhor viu alguma coisa errada em mim? Por acaso eu demonstrei ingratidão? Ou demonstrei que irei trair o senhor em meia guerra? Porque os príncipes aconselharam que quando chegasse na guerra, Davi poderia mudar de lado. Mas Davi tinha caráter, irmão, tinha princípio, e para defender o seu caráter e seu princípio, ele vai diante de Deus, que tem mais caráter e princípio do que eu e você juntos. E quando Davi vai, irmão, quando o rei chega, o rei já está com um pensamento formado assim: não, rapaz, com os mesmos homens que vocês vieram, observa que nem Davi foi, nem os homens de Davi. Acorda pela madrugada e volta para Ziclague. Eu fico imaginando, pastor Wendel, Davi voltando alegre e triste ao mesmo tempo. Mas que negócio é esse, pastor Anderson? Alegre porque não ia sair defamado porque recusou ir com Aquis, e nem ia ser visto como traidor em meio israelita. Mas triste porque era inevitável que a guerra acontecesse. Ele indo ou não indo, a guerra ia acontecer. E Davi sabia que os soldados filisteus tinham mais experiência do que Israel, só não tinha a presença de Deus. Mas Deus já tinha decretado que esta peleja ele não estaria. E se ele não está, o meu segundo coração também não pode estar, porque Davi é considerado o segundo coração de Deus. Quem não lembra da arca, quando levaram a arca, chegaram perto ali, seus dois filhos morreram, irmão. Não é que ele não sentiu nada que os filhos não morreram, ele sentiu, irmão. Mas quando falou levar a arca, o cabra caiu da cadeira e quebrou o pescoço. A dor não foi pelos filhos morrer, a dor foi porque assim levaram a arca. Não temos mais a presença de Deus no arraial de Israel. Aleluia. E quando Davi vai, ele volta, eu creio que alegre e triste. Mas quando ele chega na Ziclague, 3 dias depois, e eu sempre coloco Davi um tipo de Jesus Cristo, chega na hora certa, no momento certo. Quando ele chega no Ziclague, no capítulo 30, versículo 1 em diante, Davi tem uma grande surpresa. O arraial onde ele estava foi saqueado, as mulheres foram levadas, as filhas foram levadas, todos foram levados. Só deixaram com certeza os velhos doentes. Levaram até a sogra, irmão.
Ainda bem que eu trouxe a minha sogra comigo hoje. Ninguém vai levar ela, só Jesus, né, minha sogra? Eu amo a senhora. Aí a Bíblia fala que quando Davi chega no versículo 6, os homens, os 400 homens, mais os 200, 600, ficaram perturbados de espírito. Assim: é você é o responsável por tudo que aconteceu nas nossas vidas. Nós éramos rejeitados, a Bíblia não fala isso, mas eu creio que houve um diálogo. Nós éramos realmente rejeitados pela sociedade, mas a minha mulher estava comigo, os meus filhos estavam comigo. Não temos nada, Davi. E a Bíblia fala que eles pegam em pedras. E Davi começa a se angustiar, porque aqueles homens que um dia bateram no peito deles assim: onde você foi, eu vou. Hoje tentava contra a sua vida. Porque é fácil eu responsabilizar alguém pelo que eu estou passando. É fácil. Que foi, Adão? Foi a mulher que tu me deu, Deus. Deixa de fugir das suas responsabilidades, irmão. Assuma que você está passando, porque o deslize foi seu, a escolha foi tua. Reconhecendo, alcançar a graça e misericórdia de Deus. Esses homens colocam a culpa em Davi. Aí a Bíblia fala que no versículo, irmão, eita, versículo 7, capítulo 30, olha o que Davi faz, olha um pastor, olha um líder, a postura de um líder, de um pastor, de uma regente, de uma dirigente de segunda oração, é essa aqui, olha, que eu vou ler agora. E disse Davi a Abiatas, esse Abiatas era filho do sacerdote Aimeleque, que morreu a dar auxílio a Davi quando ele deu pão, lá no capítulo 22 de 1 Samuel. Saul ficou tão revoltado que matou 85 sacerdotes. Abiata, o filho dele, fugiu apenas com holofote, que era tipo um colete onde era colocada a placa. E quando ele chega, disse Davi a Abiata, o sacerdote, filho de Aimeleque: trazer-me, peço-te aqui o efode. E Abiata trouxe o efode a Davi. Irmão, isso é postura de rei, de pastor. Traz. Eu fico imaginando a Abiata assim: não, pai, essa postura, essa posição é minha, esse trabalho é meu. Davi disse: não, esse trabalho agora é meu. Davi coloca o efode, se dobra de joelho, olha para o céu e disse: agora, Senhor. Davi está dizendo: a posição agora eu tomei para mim, a dor é minha. Eu não vou atrás dos filisteus. Irmãos, automaticamente, se fosse olhar pela lógica humana, automaticamente Davi já sabia que Deus ia favorecer a ele, porque os filisteus eram inimigo declarado desde lá de Gênesis. Mas Davi, ele faz questão de perguntar. Aí Deus, no versículo 8, então consultou Davi ao Senhor e disse, dizendo: perseguirei eu a esta tropa, alcançá-lo-ei? E o Senhor lhe disse: persegue, porque de certo alcançarás, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele, os 600 homens que com ele se achava, e chegaram ao ribeiro de Bezom, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem de cansaço que estava a passar o ribeiro de Bezom. Eu li rapidinho porque o horário está indo embora. A Bíblia fala que quando eles chegaram no ribeiro, era 600. Eu fico imaginando que entre os 600, 200 eram homens já cansados, avançados de idade. E disseram: Davi, não consigo passar esse rio. A viagem que nós chegamos até aqui já tirou toda a nossa energia. Eu peço que eu permaneça aqui. Davi é um pastor. Davi é um tipo de Jesus Cristo. Jesus Cristo nunca abandona ninguém no deserto sem água e sem pão. Elias, foge. Não tem problema não, Elias. Vou mandar o corvo. Mas corvo come carniça. Você não vai comer carniça não, Elias. Você vai comer coisa boa. Davi deixa os homens ao pé do ribeiro, água corrente. Água corrente não é contaminada, porque ela é corrente. E Davi deixa suprimento, alimento, pão para
estes 200 homens, é assim, 400, vem comigo, passai comigo. E quando ele passa no versículo 10, Davi encontra um soldado egípcio, que há 3 dias está à beira da morte. Esse servo era servo dos homens que invadiram a cidade, dos amalequitas. Olha Jesus Cristo, olha. Davi, o tipo de Jesus Cristo, chegando. Os homens encontram o homem quase morrendo, porque a Bíblia descreve que ele estava quase à morte. 3 dias com fome e com febre, irmão. Deixou para morrer. O Senhor amalequita olhou para ele assim: não serve para mim. O diabo faz isso, ou quis fazer isso comigo e com você. Nos usou, e quando ele achou que a morte ia chegar, ele deu um chute, foi para a porta do inferno, dizendo: estou esperando só sua alma. De como no. Aí Jesus passou pela porta do inferno ao ressuscitar, tomou a chave da morte e da vida. E ele ficou sem entender, porque ele estava esperando eu chegar lá, mas Jesus chegou primeiro. Aleluia. Quando Jesus ressuscita, a nossa sentença era a morte antes da ressurreição de Jesus. Esse homem amalequita é um tipo do diabo, deixou ele lá para morrer, disse assim: só vou esperar a alma, não me serve mais. A Jesus disse assim: serve para mim. Ah, Senhor, como tu és bom. Ainda como não dará foi. E a Bíblia fala que quando esses homens se encontram, diz assim: Davi, encontramos um. Irmãos, sai nos dias de hoje, imagina, você chega em casa, aquela geladeira de 8 mil reais que você comprou, as 2 portas em cima, o freezer embaixo, o cara levou, olha. Televisão de 66 polegadas, irmão, que quando você chega, tecnologia avançada, olha para você, quer assistir o quê? O cara entrou na sua casa, levou tudo. Você encontra esse camarada, irmão, será que você vai estar na graça? Porque esses homens levaram tudo dele, mulher e filho. A vontade desses homens, pastor, era matar este homem, mas Davi disse: não, eu sou segundo o coração do Pai. O Pai não me mandou para julgar e nem matar, não. O Pai mandou para dar vida e para os doentes. Jesus usa essa expressão para os fariseus e escribas: eu vim para os doentes. De como no. E quando Davi chega, ela vem assim: traz pão. Que negócio é esse, Davi? O cara roubou a minha casa. Traz pão. Vamos bater. Traz pão. Davi, se ele bater é melhor, ele dá logo a informação. Vamos judiar desse camarada. Não, aqui ninguém vai torturar ninguém. Versículo 11. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi, e deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe a beber água, e deram-lhe também um pedaço de massa de figos. Irmão, deram figos para o camarada, para a energia voltar rápido, irmão. Proteína, vitamina. Jesus Cristo faz assim: quando ele pega alguém moço espiritual, ele já dá logo pão, o camarada fica aceso. Quando vem para a consagração, ele é o primeiro a chegar, pastor Ed, o novo convertido. E deram-lhe também um pedaço de figo, e 2 cachos de passa, e comeu, e voltou-lhe o espírito. De como não dará e como foi. Porque há 3 dias e há 3 noites não tinha comido pão nem bebido água. Talvez muitas de pessoas aqui, ou pessoas que às vezes não estão nos assistindo, já tem tempo que não sente o paladar do pão, da graça e da água suave que traz refrigério para o seu espírito. Mas Deus está dizendo: eu sou o pão da vida, eu sou a água que você não conhece, samaritana. Que água é essa? Se eu te der, você jamais terá sede. E quando Davi dá, irmão, no versículo 3, estou terminando. Então Davi lhe disse:
de quem és tu? Aí Jesus perguntando, olha, Jesus ele gosta de conversar, já percebeu? Com a mulher samaritana Jesus tem um diálogo. Com Zaqueu, Jesus vai para casa de Zaqueu, tem um diálogo com Zaqueu. Jesus gosta de conhecer, irmão. Ele gosta de ter um contato. Jesus é diferente, irmão. Jesus quer conhecer quem é você, para você poder conhecer Ele. Eu não posso conhecer o Senhor se não tem um contato com o Senhor, verbal. Só de vista não, irmão. Ele precisa ter um contato, um diálogo. Você precisa conhecer, através das minhas palavras, você vai perceber quem sou. Então quando Davi conversa com ele, versículo 13, então Davi lhe disse, de quem és tu? De onde és? E disse o moço egípcio, sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou, porque adoecia 3 dias. Nós demos com ímpeto para a banda do sul, dos querebitas, e para a banda de Judá, e para a banda do sul de Caleb, e pusemos fogo a Ziclague. Ele falando por onde ele passou, ele deu o histórico todinho por onde ele passou. Ziclague foi o último lugar. Diz assim, a gente fizemos o arrastão, levamos tudo que encontramos por aí. E disse-lhe Davi, poderia descendo guiar-me? Olha, Davi é muito gentil, irmão, muito educado. O cara entrou na cidade dele, no arraial dele, levou as mulheres, levou os filhos. Davi foi quase apedrejado. E Davi pergunta assim, por acaso vocês poderiam me guiar? Você poderia me conduzir até onde ele está, irmão? Você é um outro. Pegava o camarada pela orelha, dava de tapa. Mas Davi disse, não, eu não vim para fazer isso não. Eu preciso ganhar esse camarada para mim. Preciso ganhar ele para Jesus Cristo. Você poderia me guiar? Ele disse assim, vou nos guiar. E essa tropa, e disse-lhe, por Deus me jura, olha o homem com medo, por Deus você me jura que não me matarás, nem me entregarás na mão de meu senhor, e descendo te guiarei a essa tropa. Estou terminando, irmãos. Ele achou que Davi deu comida, deu água, para depois matar. Você acha que Jesus te libertou das drogas, da prostituição, do jogo, para depois te abandonar? Você precisa conhecer Jesus. Ah, pastor, você não sabe o que eu estou passando. Ah, se você soubesse o que o pastor está passando. Eu perdi mais de 20 quilos, irmãos. Eu fiquei pré-diabético. Meu psicológico ficou lá embaixo. Eu mudei minha alimentação toda. Estou lutando para não virar um diabético. Na minha família não tem. Minha pressão ficou lá em cima. E outras coisas que aconteceram. Perdi o emprego. Estou desempregado há 2 anos. A empresa que eu trabalhava há 8 anos me ligou para voltar, mas eu estava de Covid. Eu trabalhei 8 anos na empresa, pastor. Nunca faltei um dia. Perdi o emprego 1 mês antes da Covid. Venceu o contrato, mandou todo mundo embora. Eu digo, vou ficar em casa, arrumar umas coisas, fazer uma reforma em casa. E quando a empresa me ligou, irmão, eu estava de Covid para trabalhar do lado da minha casa, 6 quilômetros da minha casa. E eu não consegui retornar. Aí eu vou culpar Deus, irmão? Não. Eu não estou trabalhando, mas estou comendo, estou bebendo. Deus está cuidando de mim. Eu vou ali e faço um bico, pastor, onde faço outro. Ah, irmão, mas não é registrado. Realmente, irmão, não é registrado, mas eu não estou pedindo nada para ninguém. Deus está cuidando de mim. Se eu passei por esse processo, porque Deus queria me ajustar. Tem crente que precisa de um aperto de vez em quando para voltar a ser o que ele era. Elias, quando foge, irmão, para a caverna, Deus usa a expressão, Elias, desce pelo teu caminho. Sabe o que é isso? Deus está dizendo, até esse caminho que você subiu para a caverna, não foi eu que tracei para você. Já percebeu quando você sai do trajeto do GPS? Ele informa que você saiu do trajeto. Ele calcula o novo trajeto e quer de todo jeito colocar você no trajeto que ele traçou de início. E se você não vai, ele fica insistindo. Se você não vai, ele deixa você ir até você se perder. Aí ele, na cabeça dele, eu fico imaginando assim, tá vendo, rapaz, eu não falei para você. Deus é a mesma coisa. Elias, desce.
pelo teu caminho. Sabe o que Deus está dizendo assim? Não vou subir aí não, vou ficar aqui. Porque a Bíblia vai que na caverna houve vento, houve fogo, mas nenhum desses Deus estava. A Bíblia fala, estou terminando, pastor, desculpa, que quando esses homens voltaram, eu fico imaginando, pegaram tudo, filho, mulher, criança, as sogras, irmão, olha. As sogras levaram, trouxeram a sogra de volta, irmão. Não sei se muitas pessoas gostou, né? Trouxeram as sogras de volta, irmão. Aí chegaram os 200 que estavam lá, esses 400 aqui, que estava com Davi, em Samuel capítulo 30, versículo 22, eles disseram: não, Davi, não, por que não? Eles nem batalharam, devolve só a sogra, as mulheres e os filhos. Porque eu não vou querer a sogra dele, Davi, eu já tenho a minha. Não é fácil a minha, devolva a dele. E os esposos, e os ouro e a prata? Não, não foi. Aí eu lendo a parábola de Jesus em Mateus capítulo 20. Saiu a procurar trabalhadores. De manhã encontrou um, 8 horas, 9 horas encontrou outro, 10 horas encontrou outro, e mandou para a vinha. Às 16 horas encontrou outro, irmão. Vai para a vinha. Quando chegou na hora de pagar, os trabalhadores, pastor, a gente chegou e disse assim: ei, ô meu senhor, o que foi? Não, mas justo, o senhor combinou comigo um salário, não foi? Foi. Mas por que esse camarada que trabalhou menos de 2 horas o dia está ganhando o mesmo salário? Aí Jesus usa a expressão que os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Sabe o que Jesus está dizendo? A minha bênção eu dou não é pela condição humana, a minha bênção eu dou pela minha misericórdia. Esses homens não queriam repartir com os 200 que ficaram. Aí é por isso que eu digo, Davi é um tipo do coração de Deus, dizendo: não, reparta com eles, porque eles não foram, não porque não quis, eles não foram porque a condição física não permitiu. Irmão, é diferente eu estar em casa e não querer vir para a igreja, podendo, tendo saúde, tendo condição ou condução para vir, e não vir, em vez de eu estar em casa sem condução, sem condição e com problema de saúde. Irmão, eu quero vir, mas não consigo. Você acha que Deus vai levar porque eu estou em pecado? Não, irmão, a minha vontade é vir, mas o corpo não obedece. Agora, quando você pode vir, irmão, e não vem, aí o Senhor pega. A palavra de hoje é esta peleja que você está querendo lutar, irmão, pelo amor de Deus, entregue a Deus. Deixe para lutar as pelejas que Deus preparou para você, porque a que Ele preparou para você, Ele vai te dar estrutura para que você possa vencer ela. Porque se você entrar em algo que não é para você entrar, infelizmente você vai padecer, e não adianta culpar Deus, porque Deus vai falar para você: eu não mandei você ir, eu mandei você ficar. E desde já, irmão, eu agradeço a minha rica oportunidade. Pastor Êndio, me desculpe pelos 5 minutos. Que Deus te abençoe e abençoe todos vocês. Oh, glória! Você pode adorar o nome de Jesus. Graças a Deus, meus irmãos, pela palavra que nós ouvimos. Deus continue abençoando o pastor Anderson, a sua casa, a sua família. E no finalzinho aí, irmãos, ele não está acompanhando a live, eu estou com a transmissão da live, eu fico atento, irmãos, para que produza uma live